Niceia, ano de 1978. Um grupo de camponeses realizam suas tarefas habituais quando encontram numa caverna alguns papiros que poderiam mudar para sempre o conceito de um dos homens mais repudiados da história. Mas você excederá a todos eles, pois você sacrificará o homem que me reveste. Abril de 2006. Foi apresentado o resultado de um trabalho de anos, a reconstrução e tradução de um livro que se acreditava perdido para sempre. Um livro extraviado por mais de 1.700 anos. Um texto que modificaria o lugar que a história reservou para o homem mais odiado pelo cristianismo, o Evangelho de Judas. O Evangelho Gnóstico de Judas nos oferece uma versão diametralmente oposta à do Judas retratado dos evangelhos canônicos. O Evangelho de Judas também é gnóstico. Ele data do século IV e nele Judas aparece não como o grande traidor da história, mas como aquele a quem foi revelado o que Jesus ia fazer. Quer dizer, ele ia morrer, e inclusive o Evangelho de Judas trata de expor como Jesus pede a Judas que o entregue. Então, mais que uma traição, é um favor para que se cumpra o plano da salvação. Quem foi o apóstolo Judas Iscariotes? Segundo os evangelhos canônicos, foi o traidor que revelou o lugar onde poderiam capturar seu mestre, tal como havia anunciado o próprio Jesus durante a última ceia. E comendo com eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Judas Iscariotes tinha combinado com as autoridades que o entregaria. Jesus havia celebrado a última ceia, havia ceado com seus discípulos, uma celebração em contexto pascal. Havia ido a um horto e lá foi aprisionado. Essa é a versão oficial dos fatos, segundo os livros que compõem a Bíblia. Mas o que diz o Evangelho de Judas? Que interpretação oferecem os especialistas sobre esses textos que permaneceram ocultos por 2000 anos? No caso do Evangelho de Judas, este ajudou Jesus a cumprir seu objetivo, que é, no caso do gnosticismo, livrar-se da sua corporalidade. Judas, que é o grande traidor, que vende Jesus por 30 moedas, no caso desse evangelho, aparece realmente como um herói. O Jesus retratado no Evangelho Gnóstico de Judas é um Jesus burlão. Um Jesus sarcástico que zomba da ignorância de seus discípulos e que abertamente prefere Judas e faz de Judas seu apóstolo predileto, porque diz que Judas é o único que entende que Jesus não é uma pessoa, não é somente um corpo. Jesus não é uma encarnação de Deus na Terra e tampouco é um ser humano. É um estado de consciência que qualquer... This administration